Namastê, eu me chamo Amrita Das e esse é o Univer da Web Ashram. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mito da raça Drávida. Quem são os Drávidas? Existe muita especulação em cima desse tema, muito desde a época dos britânicos, em que eles tentavam provar a teoria da raça ariana. Então surgiu também o mito da raça Drávida. Bom, primeiro para esclarecer, gente, existe somente uma raça. A raça é a raça humana. Porém, as pessoas, elas buscam identidade desde sempre. As pessoas buscam a sua identidade, quem elas são. E aí, nesse conceito, as pessoas criaram essa teoria de raças, que hoje já é totalmente ultrapassada, mas que ainda parece que persiste no subconsciente e e essa questão da raça drávida é uma dessas questões que é bem peculiar, é bem importante que a gente preste atenção em como isso é uma narrativa racista e colonial, e que a gente deve conseguir ver isso através de outro olhar, né, do olhar nativo, e não só do olhar colonial. Por quê? Porque os próprios reis da antiguidade do Tamil Nadu, que seriam o povo drávida, se intitulavam arianos. Então, Drávida, na verdade, era um nome que a gente vai estudar que os povos estrangeiros, né, no caso fora dali da região do Tamil Nadu, do sul da Índia, né, da península sul ali, que davam o nome para aquela região de Drávida. Então, os Kalingas na região de Orissa, os Sinhalas ali no Sri Lanka, os Pallavas, todos eles se referiam àquela região como Drávida. Mas o povo nativo, a região nativa, não existe essa palavra drávida em Tamil, na língua Tamil. Eles falam que eles são Tamila, que significa doce ou vibrante, que é o nome que eles mesmos se intitulam. Então, o próprio termo que eles se dão a si mesmo é Tamila. E eles são mais escuros, sim, de pele em geral, mas assim, a gente vê bastante diversidade em toda a Índia. Mesmo no norte da Índia você vê pessoas de pele escura, bem escura, e várias tonalidades até mais claras, sendo que as pessoas de pele escura, quanto mais para o norte você vai, elas são minoria, e quanto mais para o sul você vai, elas são maioria, né? E vice-versa, né? No caso, as pessoas brancas são maioria lá na Caxemira, assim como elas são minoria no Tamil Nadu. Mas existem várias clãs que existem ali que também tem pele bem clara também no Kerala e principalmente no Kerala. Enfim, esses dois estados que representam o que a gente hoje chama como Drávida, né? Pelo menos era como o termo originalmente designava. O termo originalmente Drávida vem das próprias escrituras sânscritas, né? No caso dos Kalingas, quando eles se referiam aos Tamil, porque os Kalingas também tinham navegação, os Tamil e o pessoal do Kerala também tinha navegação, então todos eles se conheciam muito bem. E todos os reis tamil, os três grandes impérios que existiram na antiguidade tamil, os Chera, os Chola e os Pandya, todos eles se intitulavam arianos. Os Pandya se intitulavam descendentes de Arjuna. Segundo um passatempo no Mahabharata, Arjuna desceu para o sul da Índia e lá em Madurai, no Tamil Nadu, ele casou com uma princesa. Na verdade, o pai da menina falou, ela era muito bonita, e falou que ele dava ela em casamento, deixava ele casar com ela, eles se apaixonaram e tal, mas o pai impôs essa condição: se os filhos dela fossem o rei. E aí Arjuna conquistou o reino e deixou seus filhos ali com aquela menina como os herdeiros do reino de Madurai, que originou a dinastia dos Pandyas, né? Que governou o sul do Tamil Nadu durante muito tempo. E o símbolo eram dois peixes. Então os Pandyas se intitulavam descendentes de Arjuna. Os Chola, eles se intitulavam descendentes de Ramachandra, da Surya Vamsha, da dinastia solar. E os Chera, que governaram mais
a região oeste ali, né, que seria mais a parte do Kerala, eles se denominavam Yadavas, da família de Krishna. E os Pallavas, que vieram depois, se denominavam da dinastia de Dronacharya. Então, todos esses reinos, eles remontam para com o norte da Índia. Uma ligação muito grande para com as culturas do norte da Índia. Então, os indologistas, no começo, eles criaram essa teoria da raça dravidiana para explicar o que seria essa distorção do povo nativo que encontraram, né, o vale do rio Indo-Sarasvati. No norte da Índia, isso, né, não batia com a ideia deles de que a civilização se originou no Oriente Médio, né, na Babilônia. Tipo, a ideia dos indologistas britânicos, se você perceber a mentalidade daquelas pessoas daquela época, era bíblica. Muitos deles acreditavam em teorias bíblicas, que a Terra não poderia ter mais que 6.000 anos de civilização, que teria tido dilúvio e tal. Então eles tinham uma teoria que não poderia passar de 4.000 anos, em hipótese nenhuma, a civilização da Índia. Então eles ficavam chocados com as descrições dos Puranas, que falavam de tempos muito mais antigos. E quando eles descobriram as ruínas, né, no norte da Índia, lá do vale do rio Indus, eles tiveram que dizer, não, então os arianos vieram e destruíram a civilização. Porque não eram os arianos, supostamente só podem ter vindo 1.500 antes de Cristo, eles falam. Eles não podem ter vindo antes de 1.500 antes de Cristo. E eles que trouxeram o sânscrito, eles que trouxeram a cultura védica, eles que trouxeram o sistema de varnas, o sistema de castas. Então eles acreditam que os arianos que trouxeram a civilização. Mas aí depois eles descobriram uma civilização muito avançada, inclusive o Vale do Rio Indus tem banheiro, um sistema de saneamento básico na cidade toda. Coisas assim que nenhuma outra cidade na época nem de perto, né, de tantas inovações assim, mesmo na época posterior, assim. O Vale do Rio Indus tinham cidades muito bem avançadas para sua época. E não batia, né? Então elas eram mais antigas do que a suposta invasão ariana. Então eles falaram, não, então aqui eram os Drávidas, aqueles que viviam antes ali, que eram os moreninhos, que teriam então sido destruídos e expulsos para o sul da Índia pelos arianos conquistadores, gerando a diversidade cultural da Índia e étnica, né? Que a gente vê pessoas de várias etnias na Índia. Então, essa teoria, ela entrou na mente dos europeus, principalmente, né? Os ontologistas britânicos teve um grande boom no pensamento ocidental com a descoberta do sânscrito, da literatura védica, a ligação das línguas indo-europeias e vários descobrimentos também na matemática, na medicina, que eles conseguiam ver através da literatura sânscrita. Então tinha-se muito interesse, né? Então mesmo o Hitler, ele criou, né, essa teoria nazista, não o Hitler, mas os nazistas antes dele, criaram essa teoria baseada no conceito de que ariano seria uma raça branca, superior, desenvolvida, que trouxe a civilização humana para todas as eras, para todos os povos. Tipo, é uma teoria totalmente absurda, que se apropria, né? Isso que é a verdadeira a culturalização, ele se apropria do conceito e distorce a narrativa, porque a área não, novamente eu explico, a área não significa raça na literatura védica, no sânscrito. É uma terminologia que indica nobre, virtuoso, civilizado, aquele que segue a cultura védica. E era um termo dado aos kshatras, era uma forma de elogiar um kshatra, de dizer, ele é um ariano, ele é um nobre, ele é um virtuoso. E não uma pessoa branca, uma etnia, né? Então esse termo foi muito confuso, porque sim, existe uma ligação entre o norte da Índia, tinha muita ligação, principalmente com a região do Amudarya. A região inclusive é citado nas escrituras que a região do Shaka, do Ipa, tudo. Eu vou fazer um vídeo mais explicando sobre o mito ariano e a conexão com a Ásia Central, que existia sim uma conexão com a Ásia Central e o norte da Índia, tipo, desde a antiguidade. Isso é tudo muito bem documentado e os vestígios ainda estão bem visíveis em alguns aspectos.
Mas isso não quer dizer que a cultura védica não seja nativa da Índia. E que não quer dizer que a cultura do Tamil Nadu não seja nativa da Índia. E isso é uma coisa que é defendida pelo Dr. Nagaswamy, né, que é da onde eu tirei essas teorias que eu estou expondo nesse vídeo. O Dr. Nagaswamy, ele é um erudito tamil que tem vários trabalhos publicados sobre como Tamil é a terra dos Vedas. E ele vai explicar por quê. E eu vou explicar com base nos conceitos do Dr. Nagaswamy. Né? Então, muito se fala também do descoberta arqueológica em Keladi. Keladi significa, né, em Tamil, fronteira leste da cidade, antiga cidade de Manalu, que era a cidade de Madurai, né, que se tornou a cidade de Madurai. Né, que Manalu era um nome antes de Arjuna conquistar, antes da dinastia Pandya, porque foi os Pandyas que fundaram, né, digamos assim, Madurai como ela é hoje. E antes ela era chamada de Manalu. Então Keladi, ela era a fronteira leste, tipo, dessa cidade. E ali é uma cidade que agora eles estão fazendo descobertas arqueológicas incríveis. Estão mostrando que, na verdade, Madurai é uma cidade muito antiga. Então, segundo o Dr. Nagaswamy, né, ele fez uma pesquisa na literatura tamil, que é a literatura Sangam. A literatura Sangam, ela é dividida em poesias, basicamente. Tem poesias de amor, relacionamentos, que são chamadas de Aham, que são 8 antologias. Segundo ele, são poesias, algumas muito curtas, outras um pouco mais extensas, mas não muito, são poemas, né? Que falam de vários temas, como principalmente relacionados a relacionamento. E outros que são as poesias heróicas, que falam sobre heroísmo, sobre liberdade, guerra, valentia, que são chamadas de Puram, que também são 8 antologias. E tem também os 10 Patirupato, que são histórias dos Cheras, né? Histórias das dinastias reais dos Cheras. Então, essa é a literatura que a gente conhece como literatura Sangam, né? Dos Tamil. E ela não é tão antiga assim quanto os Vedas, ela é mais recente. E ela cita, olha os nomes dos autores, né? Inclusive mulheres, tinham mulheres dentro dessas poetas e poetisas. Olha o nome desses autores, todos nomes sânscritos, clássicos, né? Todos nomes védicos, arianos. Gautama, Valmiki, Kaushikam, Damodaram, Kapilam, Bharanam, Markandeyam, Chatam, Bhardwajam, Nagarajam, Kanam, Brahmam, Rudram. Então todos esses eram nomes dos autores, dos poetas da literatura Sangam. E, segundo a literatura Sangam, todos os reis tamils estudavam os Vedas e os Dharmashastras e faziam rituais védicos, e davam presentes aos brahmanas. Entre esses rituais, eles destacam que eles praticavam o Hiranyagarbha, o Tulabhara, o Gosahashra, o Bahusuvarna, o Rajasuya e o Ashwamedha. São todos yagyas védicos, arianos. Então aqui mostra novamente que a cultura do Tamil Nadu é cultura védica hindu, sim. Todos os reis tinham brahmanas védicos, os amaikas, os sacerdotes em Tamil. Eles davam terras para os brahmanas, existiam muitas brahmadeias. E os clãs bramínicos trabalhavam para os reis tamils. Existiam 2 clãs principais que trabalhavam, que era o clã dos Vanigas, que eles cuidavam da administração dos comércios, e dos Velalas, que administravam a agricultura do império. Então, esses 2 clãs bramínicos, eles atuavam nas cortes dos reis como ministros do comércio e da agricultura. Os Vanikas, as descrições deles fazendo comércio, inclusive, com os romanos. E os poemas da literatura Sangam falam
que eles fazem parte de Jambudvipa. Jambudvipa, igual a literatura dos Puranas do norte, não é diferente em nada, só é em Tamil. Eles só traduziram os Vedas em Tamil. E os poemas falam então que Jambudvipa, ela vai dos Himalaias, que eles chamam de Himayam, até Kanyakumari. Então Jambudvipa, a atual Índia, segundo os Puranas e também segundo a literatura Sangam, vai de Himayam, dos Himalaias, até Kanyakumari, que seria a ponta sul do Tamil Nadu. E eles tinham os 4 sistemas de Varnas, né, na língua tamil: Parpanam para Brahmana, Arasar para Kshatriya, Vanikar para Vaishya, Velars, que significa donos de terra, para os Shudras. Eles adoravam os deuses védicos na literatura Sangam, como Indra, Varuna, Krishna, Muruga, Durga, Balarama, Kali, Saptamata. Muruga, por exemplo, que é muito comum, né, no Tamil Nadu, o culto de Muruga, que é Kartikeya, o filho de Shiva, ele também é adorado no norte. Mas muitos dos seus templos no norte se perderam por causa das invasões. O norte sofreu muito mais invasões do que o sul. Ele foi colonizado pelos muçulmanos durante muito mais tempo. Isso fez com que muito no norte se perdesse. Os Pandya's patrocinavam o Tamil, mas eles aprenderam o Tamil, segundo eles mesmos, de Agastya Muni. Agastya Muni é um grande rishi, um grande sábio, que é o pai da língua tamil. E segundo a própria literatura védica, Agastya Muni, ele é um rishi, um dos sapta rishis, que ele desce as montanhas Vindhyas, depois do grande dilúvio universal, lá em Manali, que é no norte da Índia. A arca Manu, ele voltou a refazer a civilização no norte da Índia, Manali, e os Saptarishi então desembarcaram, cada um foi para um canto do mundo. E segundo os Puranas, Agastya foi para o sul da Índia. Ele cruzou as montanhas Vindhya e foi até o sul da Índia. E lá ele levou a cultura védica para o sul da Índia. E lá ele estabeleceu a gramática tamil. Agastya Muni também é uma estrela do sul, que representa o sul, no hemisfério norte. Então, as 5 divisões de terra também, igual ao sistema do norte da Índia, que é montanhas, florestas, terras cultiváveis, terras costeiras, deserto, um misto. A gramática tamil, que chama Tolkappiyam, não sei se eu pronunciei certo, Tolkappiyam, deriva de Bharatanatyam Shastram, assim como a música e a dança tamil, Bharatanatyam. Então, assim, a gente já vê que toda essa narrativa, que é uma cultura diferente, é uma raça diferente, tipo, isso não tem nem lógica. E estudos de DNA já comprovaram que todos os indianos, eles têm DNA semelhante. Essas variantes de pele, isso não define uma raça diferente, gente. Então, no Tamil também a gente encontra o conceito de Chaturpurusha Artha, né? Que é Dharma, Artha, Kama e Moksha, né? Mas em Tamil eles chamam de Aram para Dharma, Purul para Artha, Imbam para Kama e Vidu para Moksha. Os casamentos de quase todas as castas dentro dos rituais védicos, até hoje no Tamil Nadu eles seguem os rituais hindus, eles são hindus, tipo, eles adoram Ganesha, Krishna, Shiva. Os 8 tipos diferentes de casamento mencionados no Dharma Shastra também são mencionados na literatura tamil. Então é engraçado, né? Eles tentaram primeiro dizer, por exemplo, que Ravana, né, o rei do Sri Lanka, né, na batalha de Lanka, no Ramayana, ele era um rei tamil, um rei drávida, e Ramachandra, que era do norte, ele era um ariano, que veio para destruir a sua cultura e seu reino maravilhoso. E, na verdade, o próprio Ravana veio do norte da Índia, né? Então, assim, as teorias elas acabam se caindo por terra. Mas os partidos Dravida, eles ainda persistem, eles ainda existem na Índia e eles são um grande problema para os hindus do estado do Tamil Nadu. E hoje eles estão percebendo isso, mas existe ainda uma normalização já desse status, né?
Então eles acabam permanecendo, mesmo que eles não façam sentido. Por que eles não fazem sentido? Porque eles são financiados pelos missionários cristãos e pelos supostamente seculares partidos islâmicos. Então, assim, a gente já vê que existe, eles falam assim, ah não, o hinduísmo não é nativo da Índia, do Tamil Nadu, do sul da Índia. Veio com os brahmanas, impuseram um sistema de castas, torturaram nós, a gente era os Dalits, a gente era os oprimidos. Eles criam uma narrativa para dizer que era o hindu que veio ali e oprimiu o hindu do norte, no caso, que veio ali e oprimiu o hindu do sul. Sendo que isso não faz sentido para os próprios hindus, porque esses próprios partidos falam que Jesus Cristo e aí Maomé devem ser respeitados, que é uma religião que, né, deve estar ali, e foram religiões que foram coloniais, elas chegaram ali através de processos coloniais. Os muçulmanos invadiram a Índia, colonizaram, destruíram os templos hindus que estavam ali, né? Madurai foi invadida, Sriranga, vários templos hindus da região do Tamil Nadu também foram destruídos pelos muçulmanos. E os cristãos também, quando eles conquistaram o Tamil Nadu, a Índia toda, né? Tamil Nadu, Madras, eles chamavam de Madras, a região, eles impuseram vários sistema colonial bem rígido e bem que levou a Índia a uma grande miséria, né? Depois de 200 anos de colonialismo. Então, esses mesmos partidos que supostamente são contra o hinduísmo, que supostamente seria uma religião do norte, eles apoiam o cristianismo missionário, apoiam o islamismo. Então, claramente você vê que, na verdade, isso é uma propaganda colonial, patrocinada principalmente por missionários cristãos. Muitos desses televangelistas no Tamil Nadu é muito popular, tem os televangelistas, eles promovem esses partidos drávidas, eles são grandes missionários, fizeram fortunas, né? E estão vendendo uma narrativa hindufóbica para terminar de colonizar, para terminar de converter a mente, o coração desses pobres hindus. Então é isso, pessoal. Esse é o que eu queria falar um pouco do trabalho do Dr. Nagoswami sobre o mito da raça Drávida, como o Tamil Nadu é a terra dos Vedas. Tamil Nadu é parte da cultura védica, assim como o Gujarat, assim como o Sindh no Paquistão, Baloch, assim como a Caxemira, assim como a Bengala, a unidade na diversidade da cultura védica. As culturas, elas falam línguas diferentes, os Telugos, os Tamil, o Kannada, o Malayalam, todas as línguas do sul da Índia, elas têm sim ligação também com a cultura védica, direta ou indiretamente. Às vezes a língua também não era o mais importante. Poderia-se traduzir muito conhecimento em outras línguas, mas a cultura foi preservada. Então a gente vê isso no sincretismo entre a cultura hindu-tamil na Índia, né? Tipo, a gente vê que a diversidade do hinduísmo ela é muito grande, então nunca foi uma imposição, sempre foi uma, mesmo quando os Tamil mesmo, eles levaram o hinduísmo para o Indonésia, para o Sri Lanka, para a Malásia, eles não levaram o hinduísmo e depois o budismo de uma forma violenta com a questão da religião. A religião védica ela foi imposta através dos reis, foi patrocinada, né, depois das conquistas, mas a perseguição às tradições nativas nunca existiu. Tanto que elas persistiram e elas existem até hoje, coexistem, mescladas inclusive com a cultura hindu nativa, tipo, meio que muitas das coisas elas foram se mesclando. Então é isso, pessoal. Se você tem alguma dúvida, você pode deixar o seu comentário, gostou, não gostou, né? Quiser dar sugestões de novos vídeos, pode deixar o seu like também, que ajuda a gente a produzir novos vídeos. Então é isso.